Bem, sobre a aula dessa semana, né, na verdade da semana passada, que a gente ficou de mandar alguns vídeos para que a gente conseguisse fazer a lista, a gente tem esse resumo aí, né, que é um resumo bem elementar, basicamente para que a gente relembre o que a gente viu na aula. Para quem não viu também, a gente vai ver tudo isso baseado num exercício que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas basicamente a ideia é a seguinte, né, a gente estudou o conceito de subespaços invariantes por T, né, que basicamente nesse primeiro asterisco aqui, nessa primeira informação, diz o seguinte, que um subespaço, vocês sabem muito bem o que é subespaço, né, como é que se define ele, de um espaço maior, né, enfim, aqui a gente poderia ter um Rn qualquer, né, um R2, um R3, a gente tem esse subespaço, o V, e quando a gente aplica T a esse subespaço, ele continua dentro dele mesmo, ou seja, ele não sai, ele não acaba tendo vetores fora desse conjunto, certo? Bem, isso aí você identifica na prática, né? Você vê a base de W, a gente já encontrou várias bases de subespaços, né? E vê que em T transforma essa base. Se essa base é gerada, né, esse conjunto, na verdade, resultante, né, a imagem, foi gerado pela mesma base original de W, é porque ele não saiu do conjunto, né? A gente vai ver isso na prática mais para frente. E o autovetor, né, que são os, digamos assim, os autoespaços que a gente mais vai trabalhar aqui, são os vetores do espaço vetorial, né, que a gente chama de autovetor, como tem dizendo aqui, é associado ao alto valor C, se T desse vetor é igual a C vezes V, ou seja, basicamente se você pensar no vetor como o diretor de uma linha, né, e o vetor partindo da origem, a gente basicamente vai multiplicar esse vetor original por um escalar, C. Ou seja, vai simplesmente aumentar o tamanho ou diminuir, mas a direção desse vetor vai se manter a mesma, né? Beleza? Essa é a ideia de autovetor, certo? Que é um exemplo de espaço, de subespaço invariante. Bem, para estudar esse exemplo, né, eu peguei um exemplo do livro, adaptei para o nosso contexto, é o exemplo 19 do capítulo 6 de autovetores. E aí eu adaptei porque eu quero trabalhar o conteúdo de autoespaço aqui, e melhor, de subespaço invariante aqui, né? Ele nos dá essa matriz aqui, que é associada a um operador, daquele jeito tradicional, né? Se ele te dá uma matriz e ele diz que é associado ao operador na base canônica, você sabe que esses aqui são os resultados, já escrevendo ele como coeficientes, né? Como vetores coeficientes, dos t's aplicados à base canônica do R3, que é a base mais simples, né? É 1, é 2, é 3. Certo? E aí a gente construi essa matriz. A gente pode fazer o contrário, né? E com essa matriz tentar encontrar a expressão de t. Mas bem, o que é que a gente vai fazer? A gente quer mostrar no item A que esse W aqui ele é um subespaço invariante, ou seja, a gente vai pegar esses dois vetores, aplicar t, né? Enfim, se a gente está no enfim, como ele não especifica, né, ele diz aqui que são os vetores, então a gente vai pegar essa matriz, aplicar esses vetores e vai obter um resultado. Se o resultado deles ainda estiver nesse W, então beleza, esse espaço vetorial W aqui, esse subespaço vetorial, melhor dizendo, W, ele é um subespaço invariante. A gente vai ver isso na prática. E aqui, ele, depois no item B, ele pede para que a gente verifique que esse cara é um autovetor. Então, basicamente, você vai pegar T, aplicar esse vetor e ver que o resultado vai ser algum número vezes esse vetor, né? Um múltiplo desse vetor, em outras palavras. E no final, ele pede para que a gente escreva a matriz da transformação T nessa base aqui específica, que é quem? Esse autovetor e esses dois vetores desse subespaço W aqui. A gente vai dar uma olhadinha de como é que fica a cara desse problema nessa base especificada aí. Bem, retomando a questão, né, a gente vai fazer o item A. Eu já comecei aqui a fazer as contas, onde a gente vai basicamente explicar o que acontece aqui. O que acontece, né? Eu quero ver o resultado da transformação desses dois vetores aqui de W por esse operador T. Bem, eu sei que a matriz do operador T na base canônica é esse carinha aqui. Então, eu preciso escrever esses dois caras no mesmo B, na mesma base em que essa matriz se encontra, né? Como é a canônica, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar
esses dois vetores, né? E os vetores coordenadas deles são justamente esses mesmos números, né? Porque a base canônica é aquela base 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Vocês já devem estar acostumados com isso, então as coordenadas nessa base vai ser ele mesmo, certo? E aí o que é que eu pego? Eu pego a matriz de t, substituo aqui e faço a multiplicação. O que aconteceu? Quando eu multipliquei essa matriz por esse vetor, aqui o primeiro vetor do conjunto, ele me deu justamente menos o segundo vetor do conjunto, certo? Depois eu vou até escrever aqui esse cara, vou escrever agora. Eu posso dizer que se a gente chama, deixa eu até dar nomezinhos aos aqui, né? Se a gente chamar esse cara aqui de V1 e esse cara aqui de V2, eu vou ter que esse resultado aqui, esse vetor resultante, ele ficou igual a 0 vezes o primeiro vetor, né, o que eu chamei de V1, mais menos 1 vezes o V2, beleza? Isso aqui vai ser importante para o item C, certo? Aqui o que importava mesmo era dizer, e se bem que aqui também ele vai acabar sendo útil para a gente ficar mais explícito que o vetor, que essa transformação é realmente esse subespaço aí é invariante por essa transformação. Nesse outro caso, aqui a gente aplicou a t e aí o resultado foi o seguinte: o segundo vetor aplicado a t, né, o t aplicado ao segundo vetor, melhor dizendo, me resultou no primeiro vetor, que a gente poderia escrever algo assim. Enfim, para ficar na ideia de coordenadas eu posso botar os colchetes aqui, mas enfim, não causa muito dano esse abuso de linguagem. Não, certo? Então aqui embaixo eu vou resumir o que a gente concluiu. O que é que a gente concluiu? A gente concluiu que se a gente pega t e aplica V1, a gente obtém que o resultado vai ser 0V1 mais menos 1V2, certo? E se a gente aplica t a V2, a gente obtém 1V1 mais 0V2. De modo que a gente tem que esses dois elementos aqui, o resultado dele, né, as imagens dele, pertencem ao W ainda, certo? Só uma observaçãozinha, né, para ficar mais claro o possível, né? Se você pegar t e pegar uma combinação dos vetores, onde os coeficientes aqui, né, são números reais, e aplica t, como a gente viu antes, se a gente usa a linearidade aqui, a gente vai ter isso. Bem, bastando você dizer que esses resultados aqui vão estar em W, você sabe que essa aqui vai ser uma combinação de vetores em W. Logo, o resultado está em W. Mas se você quiser substituir explicitamente o que ele significa, também fica claro, né? Ficaria mais ou menos assim. No primeiro, como a gente viu, ficaria menos A V2. E o segundo, B V1. Certinho? Pode trocar a ordem, né, para deixar o primeiro vetor na frente, mas enfim. O importante é que qualquer combinação que você pegou de dois vetores, nesse conjunto W aí, né, que tem como V1 e V2 sendo a base, deu um cara que também era gerado por V1 e V2, beleza? Isso aí demonstra que o subespaço W é um subespaço invariante. Agora a gente vai na direção do autovetor ali, certo? Do item. Passando para a segunda parte, né, como a gente falou, aí temos aqui a continha também do item B. O que acontece, né? Eu peguei no segundo item, peguei a mesma matriz, peguei aquele vetor na forma da base, né, como vetor coordenado da base. Como a gente sabe, vai ser eles mesmos, em forma, por causa da base, né, ser a canônica, vai ser ele mesmo aqui verticalmente para a gente fazer a continha com a matriz. Quando a gente faz o produto, aí vocês podem conferir basicamente como a gente faz, dá esse resultado aqui. Esse resultado fica fácil de ver que ele é menos 2 vezes o vetor original, né? Então isso aqui, essa relação, né, que é a transformação, levou a gente para
menos 2 vezes o vetor original, então isso caracteriza o T aí, né, a transformação como a transformação não, o vetor como um autovetor, né? Então basicamente eu vou escrever aqui T vezes esse vetor aí, eu nomear ele, podia chamar de V3, certo? Esse aqui vai designar o V3, e ele deu menos 2 vezes V3, beleza? Ora, com isso eu já tenho condições, né, de começar a fazer o terceiro item, que é escrever a matriz dessa transformação, que está nessa forma aí, para a minha base escolhida, certinho? Deixa eu só... Bem, né? Como a gente sabe, o que a gente vai fazer? Quando a gente vai escrever a matriz de um operador numa determinada base, a gente tem que dar essa base, aqui eu dou esse conjunto aqui como a base do V, né? No caso do R3, a gente está trabalhando uma transformação que é do R3 no R3. E aí, enfim, deixo com vocês a tarefa simples, certo? De verificar que esses 3 vetores geram a base do R3. E aí o que aconteceu? Eu só peguei os resultados que a gente já tinha calculado e escrevi aqui. Eu sei que TV1 é a combinação desses dois, né? A gente poderia escrever como combinação desses dois. E aí, enfim, o que não vai interferir em nada, eu completei, né, com o V3 dessa forma. Como é uma base, a gente sabe também que essa combinação é única, você poderia também fazer, fazer do jeito tradicional, tentar escrever o vetor V1, o resultado do vetor V1 nessa base aqui. Como você já escreve com esses dois, como a gente viu antes, né, significa que o terceiro vetor, na verdade, ele é irrelevante para escrever esses dois. Né? Ele completa a base do R3, mas para representar esses dois, nós temos esses dois mesmo. Né? Inclusive o primeiro nem aparece. Enfim, no segundo a mesma lógica, completando com o V3, né, para estar na forma de um vetor básico, de modo geral, da base. E o terceiro, bem, apareceu só o terceiro, como vocês lembram, né, é um autovetor, e os dois eu completei com zeros. Beleza, isso aqui já está na cara, né, já está da forma que a gente precisa para escrever o vetor, a matriz nesta base aí. Vou até dar um nome a ela aqui, vou chamar de betalinha, certo? Vou chamar assim, betalinha, para ficar claro que é outra matriz, nessa base aí específica. Vai ser o seguinte, escrevo os coeficientes que eu encontrei, esses coeficientes aqui como colunas, né? O outro é 1, 0, 0, e o outro é 0, 0, menos 2. Para ficar claro que é que é um espaço invariante, olha, observe aquilo que eu falei naquela aula. Quando eu tenho, por exemplo, um subespaço invariante, eu tenho zeros embaixo de um bloco. Né? Eu tenho um bloco, como normalmente eu pego n, né? N, digamos que seja o tamanho da base inteira. Mas vamos dizer, eu vou pegar um número um pouquinho a menos, né? Pode ser dois vetores, né? Como foi o nosso caso, eu tenho V1 e V2, que é uma base do W. E aí, como é uma base do W de dimensão 2, né? E o W tem dimensão 2, então o bloco vai ser 2 por 2, e embaixo desse bloco 2 por 2 eu completo só com zeros, né? Isso vai acontecer sempre que o subespaço for invariante, certo? Aqui, o V3 também, né, o terceiro, ele também é invariante, né? A gente diz especificamente algo melhor ainda, né, que ele é um autoespaço, que ele é um autovetor, mas ele é invariante, porque eu apliquei T a V3 e ele deu que ele estava no mesmo conjunto, no mesmo subespaço gerado por V3. Então, eventualmente, né, você vai ter que um espaço, quando ele tem zeros na parte de cima, né, esse conjunto aqui, tanto esse conjunto aqui dos dois primeiros vetores é invariante, como o segundo também é invariante, porque ele não depende de expressões que tenham coeficientes não nulos nos dois primeiros vetores, né? Ou seja, o resultado de ter aplicado a V3 não depende dos dois, não aparecem nada dos dois primeiros vetores, por isso que tem zeros
aqui em cima, né? Ou seja, só depende de V3, o resultado de TV3 e não os dois primeiros. Beleza? É isso aí.